Mateus 2:11. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Vamos ler juntos? Entrando na casa, viram o menino com sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Eu não vou trabalhar muitas coisas dentro desse texto, porque em breve nós teremos um outro sermão dentro desse texto. Nos domingos pela manhã temos falado sobre a pessoa de Jesus Cristo cumprindo as profecias do Antigo Testamento, e esse é um dos textos. Então não vamos falar sobre o ouro, o significado do ouro, incenso e mirra, não vamos falar sobre a história dos magos, nada disso. Isso nós teremos um outro momento, um outro sermão para falar especificamente sobre esses assuntos. Hoje, nessa noite, nós vamos destacar duas palavras dentro desse texto, dentro desse versículo, e em cima dessas duas palavras nós vamos meditar e tirar aquilo que Deus, através do Espírito Santo dele, que fala aos nossos corações, na exposição da palavra, tem para nos orientar. Essa semana, muitos viram nos jornais o impacto da morte do líder coreano Kim Jong-il. Eu queria passar um vídeo rapidinho para vocês sobre o impacto da morte do líder coreano da Coreia do Norte, e que foi veiculado em vários jornais. Eu queria que vocês observassem a reação do povo. Pode soltar o áudio e o vídeo, tio Carlos, por favor, aí, a mesa de som. Tá jóia, tio Carlos, obrigado. A pergunta que ficou a partir desse vídeo, muitos jornais e revistas falaram sobre isso: que choro compulsivo é esse? Alguns duvidaram da autenticidade desse choro, porque como as câmeras estavam filmando e a Coreia do Norte é um país de ditadura comunista, as pessoas queriam, parece, competir umas com as outras para mostrar a dor da morte do seu grande líder, porque lá, se você não mostrar essa dor, você vai para a cadeia. Então você vê as pessoas pulando no chão e se jogando e batendo a mão ali, e isso foi comentado no mundo inteiro. As pessoas começaram a questionar até onde a manifestação dessa dor era de fato legítima. Não são amigos, não são pessoas próximas, é a morte de um presidente, vamos chamar assim, que dirige uma nação de 23 milhões de habitantes, com um pulso muito forte, miséria total, as pessoas passam fome, ele vivia nababescamente, morreu num trem de luxo, ele tinha medo de andar de avião, apesar de viver num país onde ele, e na verdade o seu pai, anterior a ele, fundou uma filosofia chamada Shue. Nessa filosofia Shue, que é uma religião, o imperador é uma deidade. Então a morte do imperador é a morte de um deus. Você diz, não é possível que alguém crê nisso. Sim, 64% da população crê nisso, da Coreia do Norte. 16% é xamanista. 13% é xondoísta. 4% budista
e 1,69% cristão. Os cristãos são perseguidos e mortos nesse país. E aí, obviamente, que a imprensa internacional questionou esse momento aí de luto e de dor dessa população que não teria nenhum motivo para, segundo a perspectiva natural, chorar dessa forma. Então, começaram os juízos de valor. A tristeza desse momento, obviamente, é quando se questiona a legitimidade da dor de alguém. Eu não acredito que cabe a nós aqui questionarmos a legitimidade da dor de ninguém. Sinceramente. Pode ser que alguns desses aí estavam de fato chorando a sua dor, outros, não sei, não cabe a mim julgá-los. Mas é uma situação bastante desconfortável e hipócrita imaginar que algumas pessoas convivem com esse dilema: será que o outro de fato sente alguma coisa por mim? O que isso tem a ver com a mensagem de Jesus Cristo? Em João, capítulo 4, verso 24, Jesus falou que o nosso relacionamento com Ele não pode ser hipócrita. O nosso choro tem que ser verdadeiro, a nossa razão tem que ser pura, o nosso relacionamento tem que ser autêntico, porque Deus, disse Jesus Cristo, está à procura de adoradores sinceros, que o adorem em espírito e em verdade. Então, ao nos aproximarmos de Deus, não adianta nenhuma coreografia que tente induzir ou levar algumas pessoas a imaginar que nós adoramos a Deus mais do que de fato adoramos, porque nós podemos, nessa relação, como cristãos, em qualquer parte do mundo, passarmos uma imagem que jamais será aceita por Deus como uma imagem verdadeira, porque Deus conhece os nossos corações. Então nós nos deslocamos até a casa de Deus. Nós estamos aqui hoje, no dia 25 de dezembro, para comemorar o Natal, o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que Ele encontre o nosso coração, de fato, como adorador, em espírito e em verdade. Não cabe a mim julgar a sua adoração, nem a você julgar a minha adoração, ou a adoração de ninguém. No entanto, quando nós entramos na presença de Deus em espírito e em verdade, nós o adoramos em espírito e em verdade, grandes bênçãos de Deus fluem sobre a nossa vida, e nós experimentamos a alegria do fluir da graça de Deus sobre nós. E é isso que nós devemos procurar na nossa existência, uma adoração em espírito e em verdade na presença de Deus, uma adoração sincera, para que o Senhor encha o nosso coração de alegria e paz nessa relação aberta. Olha esse texto que nós lemos aí, Mateus 2, 11. Mantenha o texto aberto, por favor. Coisa interessante esse texto. Os homens que chegam aqui, os magos chegam aqui, e nós vamos daqui a um tempo tratar mais especificamente sobre isso, mas eles são gentios, eles não são judeus. Essa é a primeira curiosidade do texto. O texto vai nos mostrar que aqueles que estão buscando a Jesus Cristo para adorá-lo, o menino Jesus, não são pessoas que têm uma tradição ligada na sua espiritualidade à história judaica. Assim como nós aqui, a grande maioria, a esmagadora maioria de nós aqui, nós não somos de uma história judaica. E aí a palavra do Senhor nos prepara para esse momento de adoração, dizendo que Deus veio para receber a adoração não apenas de um povo específico, mas de todo aquele que nele crê, não importa qual língua, povo, tribo ou nação. Então Deus está aberto para receber a adoração de qualquer língua, povo, tribo e nação, inclusive dos brasileiros e milagrosamente também daquele país ao sul do Brasil. Vamos evitar qualquer comentário, né? Deus está com as portas abertas para receber a adoração de qualquer língua, povo, tribo ou nação. Mas como um pecador, como nós aqui, como um pecador pode entrar na presença de Deus e receber essa adoração e prestar essa adoração nesse fluir da graça de Deus? Como? O texto vai dizer, em Lucas capítulo 5, versos 31 e 32, que Jesus Cristo não veio buscar o salvo, completamente salvo, sentado e sossegado. Ele não veio para se relacionar com alguém que se acha tão superior que nem precisa confessar os seus pecados. Ele veio como médico para os enfermos, os doentes, aqueles que estão precisando de restauração, de cura, de cuidado.
Os sãos não precisam de médico, Jesus falou, e sim os enfermos. Eu não vim chamar justos, eu vim resgatar pecadores, dos quais todos nós somos os legítimos representantes. E eu aqui vou parafrasear Paulo, do qual eu sou o principal. O apóstolo Paulo disse isso. Então, um pecador adorador é alguém que entra na presença de Deus com duas atitudes muito claras, segundo Mateus 2,11. Dá uma olhada aí no texto. A primeira atitude de alguém que é um pecador adorador e que quer ser aceito na presença do Senhor, quer viver numa íntima comunhão com Deus, experimentar o fluir da graça do Senhor, é que ele entra na presença do Senhor e ele se prostra. Olha o que diz o texto: para ser o verdadeiro adorador é necessário se prostrar diante de Deus. Prostrar-se aqui é um ato declaratório, de total submissão a Deus. Quando essa palavra aparece, é a palavra grega pesontes, que tem como raiz a palavra pipto, que significa cair, desmanchar-se no chão, numa entrega total. Quando alguém prostra-se, nesse sentido aqui do texto, como os magos se prostraram na presença do menino Jesus, é alguém que entrega a sua vida e diz assim: eu não sou nada, absolutamente nada. Eu me entrego, me prostro diante da divindade maior de todo o universo. O sentido da palavra reverência é dar um passo atrás. Quando uma rainha ou um rei chega, segundo o protocolo, você tem que se curvar, prestar reverência. Essa palavra é muito mais forte que reverência. A palavra prostrar-se é se jogar no chão, com a boca no pó, dizendo assim: eu não sou nada, eu não sou ninguém. Essa palavra foi usada por Mateus em vários outros momentos. Eu vou mostrar para você aqui no Data Show, por exemplo, o texto de Mateus capítulo 18, o verso 26, e aí a palavra que aparece aí é a seguinte: então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. Esse homem devia uma quantia que ele não conseguiria pagar jamais, e aí ele entra na presença daquele que ele devia tanto a ele, e ele se joga no chão, ele se prostra, ele diz assim: eu não tenho a menor condição de pagar essa dívida, mas olha, tem misericórdia, um dia eu vou te pagar. A atitude é de entrega, quebra todas as resistências. Apocalipse, capítulo 5, versículo 13 e 14, a palavra do Senhor diz assim, vamos jogar aí para você ver. Então, lá no Data Show, então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam também, os anciãos, prostraram-se e adoraram. Prostraram-se e adoraram. Essa adoração é tão completa, essa adoração é tão maravilhosa, que ela acontece em ambientes não apenas terrenos, mas também celestiais. São quando pessoas, homens e toda a natureza criada se apresenta na presença de Deus e diz assim: Senhor, nós não somos absolutamente nada, eu não tenho nenhuma resistência diante do Senhor, eu estou aqui quedado aos seus pés, que eu sei que toda a minha vida depende única e exclusivamente do Senhor, eu não posso respirar, raciocinar, pensar, vislumbrar nada sem Ti, eu me prostro, eu me entrego. Um comentarista chamado William Hendrickson diz que em todos os textos relativos ao menino Jesus, na palavra de Deus, ele é sempre citado primeiro. Isso é uma curiosidade muito grande. Primeiro o menino Jesus é citado, depois Maria, depois José. Normalmente seria o contrário. Primeiro a mãe, depois o pai, depois o menino. Menino é menino. Menino é menino. Você vai convidar uma família para sua casa, se a família tem 2 meninos, você não começa pelos meninos, você começa pelos adultos. Quem vem? O pai, a mãe e os filhos. Mas na palavra de Deus, quando se trata de Jesus Cristo, não é assim, diz William Hendrickson. Quer ver uma coisa interessante? Os textos que estão aí abertos, observe o versículo 11 de Mateus 2. Eu vou ficar só nesse texto para não me alongar muito. Diz aí, Mateus 2, 11. Entrando na casa, viram quem? Quem vem primeiro? O menino. Olha o versículo 13. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Versículo 14. Dispondo-se ele, tomou de noite o
menino e sua mãe, e partiu para o Egito. Versículo 20, desse mesmo texto aí de Mateus. Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel. E aí continua, versículo 21. Dispôs-se ele, tomou o menino, e depois quem? A mãe. Quem tem a primazia? O menino. Quem tem a primazia é o menino. Em Atos capítulo 10, em Apocalipse capítulo 22, quando as pessoas em Atos 10 prestaram adoração a Pedro, se curvaram diante de Pedro, porque Pedro tinha feito grandes coisas, e eles começaram a adorar a Pedro. Pedro foi até eles, segurou neles e disse: por favor, se levante, eu sou seu igual, não preste adoração a mim. Em Apocalipse, no capítulo 22, 8 e 9, o anjo revela a João. João está impactado, já está encerrando a grande revelação do Apocalipse, e João então se curva diante do anjo, e aí o anjo segura João, levanta João e fala assim: não se proste diante de mim, eu sou teu igual, adora somente a Deus. No entanto, quando os magos entram na presença do menino, do bebezinho lá, recém-nascido Jesus, e se prostram, Maria e José não vão até eles e dizem assim: levanta, 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 adora somente a Deus. Não, eles sabiam quem era aquela criança que estava ali. Pode prostrar, põe a boca no chão, porque esse menino que está aí é o Salvador, o Redentor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, a segunda pessoa da Trindade encarnada. Põe a boca no chão, esse bebezinho aí que não sabe nem se trocar, é o Senhor do Universo. Por isso o dia 25 é tão importante. Paulo escreve em Colossenses, capítulo 1, verso 18. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele, Jesus Cristo, é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Capítulo 2, aí ele continua: cuidado, que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Cuidado, nós não estamos nos prostrando diante de um ser qualquer. Nós colocamos a nossa boca no pó, em total entrega e reverência àquele que é o único que merece a nossa adoração. Então, se nós queremos adorar ao Senhor em espírito e em verdade, se nós queremos honrar a Deus com a nossa vida, prostre-se. Na igreja não dá para fazer isso, mas no seu quarto dá sozinho. Tranca a porta e cai de boca no chão. É uma ótima maneira de orar. E fala com Deus. Diga a Deus: Senhor, eu não sou nada, mas diante de Ti me entrego. E entrego minha oração, meu louvor. Ninguém está vendo mesmo? Segunda coisa que nós encontramos aí, Mateus 2,11. Volta lá. Entrando na casa, vira o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Se eu quero adorar o Senhor em espírito e em verdade, qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Está fraco. Qual é? Isso mesmo. A primeira coisa é prostrar. A segunda coisa é entregar. A primeira é uma sensação de eu não sou nada, reconheço que o Senhor é tudo. A segunda é: Senhor, eu não sou nada, e o pouco que tenho, isso te entrego. Eu não sou nada, mas se tem algo que está sobre a minha gerência, eu ponho nas tuas mãos. O Senhor é dono de tudo que sou e tenho. O Senhor é Senhor, eu me entrego, me consagro. Entregaram-lhe as suas ofertas. Isso aqui vai muito além da questão financeira. Muito além. Não deixa ninguém trabalhar isso num reducionismo teológico, dizendo assim: não, isso aqui é entrega financeira, vai lá e entrega o teu tudo. Já pensou? Isso aqui seria ótimo, um sermão maravilhoso para arrecadação. Não, mas ele vai além disso, além da entrega financeira, que é um ato de fidelidade, de compromisso, de reconhecimento que Deus é dono do tudo, é também uma entrega de vida, de alma,
de todas as coisas. Eu me lembro de um testemunho maravilhoso de um empresário muito bem sucedido, que inaugurando uma das suas empresas, eu sempre orei com ele na inauguração de cada empresa dele, e as empresas foram crescendo, ele foi adquirindo mais, e no momento em que ele estava lá em cima, ele adquiriu uma grande empresa, ele disse: pastor, vem aqui, o senhor tem me acompanhado desde o comecinho, eu quero reunir todos os funcionários. Estavam lá centenas de funcionários, aquele homem importante. Ele pegou a palavra e disse assim: olha, eu quero dizer para vocês que eu não sou o dono dessa empresa. E ele começou a chorar na frente dos seus funcionários: o dono dessa empresa é Deus, eu sou só o gerente. E as pessoas ficaram olhando, assustadas com aquilo, e ele chorava copiosamente. Eu disse assim: isso é entrega. Isso é entrega. Isso é uma coisa bonita de se ver. É alguém que entra na presença do Senhor. É o sentido da palavra grega aqui, prosenegenkan. É uma palavra complicada, mas é uma palavra que tem a ver com uma entrega em que a pessoa entra na presença da outra e diz assim: olha, a minha relação contigo é só contigo. Esse presente é exclusivamente seu. Não tem mais ninguém aqui entre eu e você. Eu estou entregando algo que é aqui muito particular. Esse é o sentido da palavra entrega. Mais ninguém poderia receber aquela entrega. Aquela entrega foi direcionada, vem com o endereço certo, para que o Senhor Jesus a recebesse. Essa palavra é usada pelo grande Mateus, no capítulo 4, verso 24. Ele diz o seguinte, conta a história de que a fama corre por toda a Síria. Então, trouxeram, é a mesma palavra no grego, entregar ou trazer. Trouxeram então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos. E o que Jesus fez com ele? Ele os curou. Eles falaram: não tem outro endereço, o endereço é aqui, só pode ser com esse, vamos entregar para ele que ele vai resolver, ele é especialista no caso. Aí Mateus usa essa palavra aí, mas também é uma palavra que mostra a possibilidade da frustração da entrega. Tem um outro texto muito interessante, que é Mateus capítulo 17, verso 16, quando um homem está com problemas com um demônio, e um menino está endemoniado. E aí Mateus 17:16 diz que ele chega na presença de Jesus e reclama. Ele fala assim: olha, eu trouxe, eu apresentei, a mesma palavra, aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. E Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Levaram para a pessoa certa. Enquanto estava no representante mais ou menos fraco, não deu certo, mas na hora que chegou no chefe, tudo deu certo. Em Mateus capítulo 19, versículo 3, essa palavra aparece de novo. E aparece de novo na tradução nossa como trazer. É a ideia de trazer. Mateus 19, 13. Trouxeram-lhe então algumas crianças, para que impusesse as mãos e orasse. Os discípulos começaram a repreender e falaram assim: não incomodamos, não vamos incomodar o mestre com essas crianças. E Jesus falou assim: não, deixai vir a mim os pequeninos. Por quê? Por causa dessa palavra. Eles trouxeram as crianças exclusivamente para o encontro com Jesus Cristo. Então, abram um caminho, porque essa entrega é especial. É via Sedex celestial. Pode deixar vir. Os pais estão trazendo de maneira específica, única, exclusiva para mim, não estão levando para outros deuses, ou não estão passando por aqui, como se falassem assim: olha meu filho, eu quero te apresentar Jesus Cristo, mas também tem ali Buda, tem Baal, tem outro. Vamos apresentar todos para que você, quando tiver 18 anos, decida pelo inferno. Né? Não fizeram isso. Exclusivamente reservaram na sua agenda aquele encontro exclusivo com Jesus. Trouxeram as crianças só para Ele, é para o Senhor. E Jesus fala: abra os caminhos, deixa essa criança entrar, porque ela veio de maneira especial para mim. Isso é adoração verdadeira, é a adoração inegociada. Foi isso que os magos fizeram. Por isso que Mateus capítulo 25, versículo 20, termina o uso que Mateus faz dessa palavra. É o último texto, Mateus 25, 20. A última vez que Mateus escreve essa palavra, aparece em Mateus 25, 20, dizendo assim: se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui estão outros 5 talentos que ganhei. Entregou.
entregou. O Senhor deu a mim 5 talentos, pois eu estou entregando de volta, exclusivamente, nas tuas mãos, só para o Senhor, os outros 5 talentos, não reparti, não usei de maneira indevida, não dei para outro Deus, não reparti com outros deuses, eu estou entregando para o Senhor. E o Senhor faz o quê? Recebe isso como um fruto de adoração, deixa esse homem como exemplo, e faz com que ele receba muito mais do que aquilo que havia devolvido ao Senhor. Os magos realizaram aqui, meus irmãos, uma adoração completa e agradável a Deus. Eles fizeram 2 coisas que nós precisamos aprender, viver, experimentar no nosso dia a dia. Eles se prostraram e eles entregaram. Eles se prostraram e se entregaram na presença do Senhor. Se a nossa adoração deseja agradar a Deus, nós temos que fazer com que a nossa adoração tenha esses 2 elementos básicos. Voltando ao nosso vídeo, fica aquela boa e agradável pergunta: o que é que eu levo para casa, né? Voltando ao nosso vídeo, vimos ali o grande questionamento durante a semana. Aquele choro era de verdade? Aquele choro, aquele sentimento era autêntico? Não era autêntico? Será que um marmanjo, membro do exército, é natural ele cair no chão, ficar batendo a mão ali, balançando a cabeça? Isso é normal. Não cabe a mim discutir se isso é natural ou não. Eu sei que todo mundo aqui já tem sua opinião, né? Eu também já tenho a minha, mas não conto para ninguém. Mas nós não devemos ter essa dúvida na nossa adoração com o Senhor, nem deixar a menor sombra de dúvida na nossa adoração em relação a Deus. Nós precisamos entrar na presença de Deus trilhando caminhos bem concretos de intimidade espiritual com Ele, adorando em espírito e em verdade. Como? Reconhecendo que somos pecadores, colocando a nossa boca no pó e dizendo: Senhor, eu não sou nada sem Ti. Pedindo perdão a Deus, porque nós erramos na nossa caminhada, deixamos de amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Dizendo na nossa intimidade: Senhor, eu não sou nada, eu erro, eu peco, Senhor, eu fico nervoso no trânsito, Senhor, eu tenho muitos problemas, Senhor, naquele amigo secreto, eu nem gostei do presente que ganhei. Mas Senhor, olha, eu quero dizer que está tudo bem aqui, o Senhor me perdoa, porque tem misericórdia de mim. Mas também numa entrega, uma entrega total, desafiadora para nós mesmos, dizendo assim: Senhor, a minha relação é contigo, de exclusividade, somos nós dois aqui, eu quero me entregar o meu dia a dia, porque onde está o meu tesouro, eu sei que ali está também o meu coração. Então, Senhor, eu quero dizer uma coisa: o meu tesouro é teu, a minha empresa é tua, o meu trabalho é teu, minha família é tua, tudo que eu tenho é teu, sou só o gerente, o administrador disso. Essa é a minha relação contigo, de entrega, de confiança. Senhor, eu estou aqui completamente desarmado na tua presença. Sabe o que vai acontecer? A bênção do Senhor vai fluir sobre a sua vida. Porque se tem algo que Deus ama, é uma adoração sincera, uma relação sincera com Ele. Você entra na presença dEle e fala tudo que está no seu coração, e Ele derrama graça, paz, alegria, leveza espiritual. Você, quando levanta de um momento de oração desse, você está muito leve, muito feliz, muito realizado, muito seguro. Não importa se você está passando por grandes problemas, depois dessa entrega, depois de se prostrar diante do Senhor, você experimenta algo sobrenatural que não pode ser verbalizado, o outro não pode experimentar por você. É uma relação sua com Deus, e isso é maravilhoso, porque o menino nasceu. Um menino, e eu ponho a boca no chão por causa desse menino, porque Ele é Senhor e Salvador. E ninguém tem a primazia, ninguém vai à frente desse menino. Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Amém. Vamos orar. Prostre-se espiritualmente na presença do Senhor e faça uma entrega espiritual ao Senhor, agora mesmo, hoje. Diga: Senhor, eu reconheço que Jesus veio e morreu na cruz para pagar o preço do meu pecado, porque sem a morte de Cristo eu jamais teria condição de entrar na presença de Jesus, de Deus Pai e do Espírito Santo, da Santíssima Trindade. E eu quero, ó Deus, que a minha adoração contigo, a minha relação com o Senhor seja em espírito e em verdade. Eu quero me prostrar e experimentar o fluir da tua graça. Eu quero entregar
e viver aquilo que o Salmo diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Eu quero experimentar isso, Senhor. Eu quero ver a ação do Senhor, o Senhor agindo, para a honra e glória do Senhor, para que a fé professada seja testemunhal. Obrigado, Senhor, porque o menino nasceu. E essa noite é noite que ilumina o universo. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado pelo teu cuidado sobre as nossas vidas, pela tua paz que excede todo entendimento, pela tua paciência para conosco. Obrigado porque o Senhor sempre fala aos nossos corações. Continua, Senhor, dirigindo as nossas vidas e falando aos nossos corações. Oramos pedindo a tua graça, tua misericórdia, em nome de Jesus Cristo. Amém.